Durante a Idade Média, nos campos de batalha e nas majestosas salas dos castelos, destacava-se uma figura emblemática, o cavaleiro. Visualizamos esse guerreiro destemido, vestido em armaduras brilhantes, como um herói que salva damas em apuros e segue um rigoroso código de honra. Desde as antigas crônicas e épicos de cavaleiros até as produções de Hollywood, esses combatentes medievais são frequentemente apresentados como nobres heróis. Contudo, a realidade de suas vidas era muito mais complexa, repleta de treinamento intenso, desconforto e, muitas vezes, crueldade. A vida dos cavaleiros, na verdade, era mais variada e, em muitos aspectos, mais dura do que as lendas e os filmes românticos sugerem. A cavalaria passou por uma evolução gradual ao longo de quase 1000 anos. O que se aplicava aos guerreiros do século X poderia ser bastante diferente no século XI. Neste documentário, iremos explorar a imagem do cavaleiro em seu auge de prestígio e influência. Você vai descobrir os verdadeiros desafios, deveres e privilégios que se apresentavam ao cavaleiro, desde o rigoroso treinamento na juventude até a vida cotidiana, que mesclava combate e administração de propriedades, além dos ideais da cavalaria e seu confronto com a realidade. Vamos investigar como um jovem se tornava um cavaleiro e o que significava vestir uma armadura pesada e carregar o peso de tantas responsabilidades. Também conheceremos como os cavaleiros passavam seus dias fora das batalhas, sua participação em torneios e os valores que deviam defender. Prepare-se para um olhar sobre a rotina de um guerreiro medieval a cavalo e para entender as diferenças entre o mito e a realidade. Juntos, embarcaremos em uma jornada no tempo, para a época em que a vida de um cavaleiro era um delicado equilíbrio entre a espada e a responsabilidade, e descobriremos o legado que eles nos deixaram. Os cavaleiros eram guerreiros medievais, montados em seus cavalos, ocupando uma posição especial na sociedade da época. Durante o auge medieval, aproximadamente do século X ao século XV, a regra era que todo cavaleiro era um nobre, mas nem todo nobre precisava ser um cavaleiro. O título de cavaleiro não era acessível a todos. Era um privilégio frequentemente reservado a homens de linhagem nobre, muitas vezes conquistado após anos de treinamento rigoroso e uma cerimônia de investidura. Conforme as crônicas relatam, as primeiras semelhanças de cavaleiros surgiram já no século VI com Carlos Magno, quando os cavaleiros de elite formavam a base de seu exército. Esses primeiros cavaleiros ainda não possuíam um status formal. Eram, na verdade, soldados a cavalo altamente treinados. Com o passar do tempo, essa classe de guerreiros desenvolveu suas próprias tradições e cerimônias. A palavra cavaleiro, assim como o alemão Ritter ou o francês chevalier, significa originalmente cavaleiro, revelando que, acima de tudo, esse era um combatente montado. A posse mais valiosa de um cavaleiro era seu cavalo de guerra, um robusto animal especialmente treinado para batalhas e torneios. Um cavaleiro abastado poderia ter vários cavalos, um para combate, um mais leve para deslocamentos e um terceiro para carregar equipamentos. O cavalo precisava suportar não apenas o peso do cavaleiro, mas também sua armadura, que muitas vezes excedia 100 quilos. A armadura do cavaleiro pesava cerca de 25 quilos, e outros tantos quilos eram adicionados pela sela, armas e enfeites da armadura do cavalo. Os cavaleiros, em seus primórdios, não eram obrigados a ter origens nobres. Nos tempos antigos, a bravura pessoal e a destreza em combate eram os critérios principais. Qualquer um que conseguisse adquirir uma armadura valiosa e cavalos e que mostrasse coragem nas batalhas, poderia ser elevado ao título de cavaleiro, mesmo sem um histórico nobre. Contudo, na prática, a maioria dos primeiros cavaleiros já pertencia a famílias abastadas
ou contava com poderosos protetores, já que o equipamento necessário para um cavaleiro era extremamente caro. No século X, a cavalaria passou a ser considerada um título aristocrático. Filhos de nobres eram preparados desde pequenos para se tornarem cavaleiros. Assim, a coragem e os feitos em combate começaram a ser ofuscados pela formalidade do status social. Muitos homens ricos se tornavam cavaleiros simplesmente porque podiam pagar por isso, enquanto os menos favorecidos e os que não tinham nobreza enfrentavam barreiras. Dessa forma, a imagem do cavaleiro como um guerreiro de prestígio começou a se consolidar, embora a realidade estivesse intimamente ligada à riqueza e à posição social de cada um. Os cavaleiros formavam a elite militar de sua época. A cavalaria pesada, composta por grupos de cavaleiros e suas tropas armadas, foi decisiva em muitas batalhas medievais. Contudo, o valor de um cavaleiro para seu senhor ou rei não se restringia apenas à sua força bélica. Eles também desempenhavam um papel fundamental no sistema feudal. Como vassalos, prestavam serviços militares em troca de terras, feudos e status. Assim, os cavaleiros também se tornavam administradores locais e defensores de suas regiões. Na estrutura social medieval, eles estavam entre a nobreza mais influente e os governantes de um lado, e os camponeses do outro, servindo como uma ponte entre os governantes e seus súditos. Por um lado, tinham o dever de proteger a terra e manter a ordem. Por outro, frequentemente extorquiam tributos e exigiam obediência dos trabalhadores em suas propriedades. É relevante notar, no entanto, que nem todos os cavaleiros eram ricos e não viviam em castelos próprios. Muitos deles, de menor prestígio, possuíam poucos bens e serviam diretamente a senhores mais poderosos. Habitavam os castelos desses senhores e atuavam como guardas pessoais, comandantes de tropas ou aplicadores da justiça em seus domínios. Eram recompensados com salários diretos ou com feudos menores para sua subsistência. Por outro lado, senhores influentes e cavaleiros prósperos possuíam extensas propriedades e castelos, levando um estilo de vida muito mais luxuoso. Neste filme, em breve exploraremos como era o cotidiano de um cavaleiro, tanto entre os mais humildes quanto entre os mais abastados da cavalaria. Mas primeiro, vamos entender o longo trajeto que se seguia para se tornar um cavaleiro desde a infância. Ninguém nasce cavaleiro, é necessário tornar-se um. O caminho para a cavalaria era longo e repleto de desafios, começando na infância e exigindo anos de disciplina rigorosa, treinamento e superação de provas. Vamos imaginar um jovem de cerca de 7 anos, filho de uma família nobre. Nessa idade, era comum que os pais o enviassem à corte de um nobre importante ou diretamente para um renomado cavaleiro para iniciar sua jornada como escudeiro. Como escudeiro, o jovem nobre aprendia as bases da etiqueta e do cotidiano entre a elite. Suas tarefas, a princípio, eram simples, como ajudar na cozinha, atender ao senhor ou à senhora da casa e levar mensagens. Ao mesmo tempo, ele absorvia o espírito da corte cavaleiresca, observando os guerreiros mais experientes, aprendendo sobre cortesia, comportamento adequado e os fundamentos do combate. Entretanto, por enquanto, tudo era apenas uma brincadeira, com espadas e escudos feitos de madeira. Desde muito jovem, ele começou a aprender a montar a cavalo, uma habilidade essencial para um verdadeiro cavaleiro. Assim, o garoto passava seus dias correndo pelo castelo, realizando pequenas tarefas e sonhando com o dia em que também vestiria uma armadura e se tornaria um herói das lendas. Entre os 12 e 14 anos, chegava a hora de avançar em sua jornada. Ele se tornava escudeiro, ou escudeiro de armas, às vezes conhecido como portador de escudo. Nesse novo papel,
o jovem assumia a responsabilidade de cuidar de um cavaleiro específico, a quem prestava assistência. Suas obrigações incluíam zelar pelo arsenal e pelos cavalos do seu senhor. Ele limpava e polia as armaduras, mantinha as espadas e lanças afiadas e cuidava dos animais nos estábulos. Ao mesmo tempo, iniciava um rigoroso treinamento militar. Sob a orientação de um cavaleiro experiente ou de um mestre de armas, aprendia a lutar com espada, a manejar a lança, a atirar com arco ou besta e a lutar usando armadura completa. O treinamento exigia muito dele, e o jovem escudeiro precisava desenvolver tanto força quanto resistência. Registros da época indicam que esses escudeiros, por exemplo, subiam escadas várias vezes vestindo armaduras pesadas ou carregavam pedras e feixes de feno para fortalecer seus músculos. Os exercícios de combate eram realizados tanto a pé quanto a cavalo. O escudeiro aprendia a atacar com a lança enquanto estava montado e participava de duelos de treinamento com outros jovens. Muitas vezes, também acompanhava seu senhor em batalhas reais, atuando como assistente nos bastidores. Ele cuidava das armas, ajudava os feridos e, ao mesmo tempo, absorvia as experiências do caos da guerra. Essa vivência era inestimável para sua futura carreira como cavaleiro. Além das habilidades de combate, a formação do escudeiro incluía o desenvolvimento de competências mentais e sociais. Ele aprendia a ler e escrever, pelo menos o básico. Embora nem todos os cavaleiros fossem letrados, a alfabetização era cada vez mais valorizada entre a nobreza. O escudeiro também estudava religião e histórias bíblicas, além de aprender a cantar ou recitar poemas para entreter a corte, podendo até tocar instrumentos musicais. Era essencial que ele dominasse os costumes da corte, sabendo como conversar com respeito com as damas, comportar-se adequadamente à mesa e conhecer as regras de etiqueta durante banquetes e cerimônias. Todas essas habilidades o preparavam para se destacar, não apenas no campo de batalha, mas também entre os nobres. Após alguns anos de serviço e treinamento, geralmente de 5 a 7 anos como escudeiro, chegava finalmente o tão aguardado momento. Quando o jovem demonstrava coragem e habilidade, podia ser armado cavaleiro por volta dos 20 a 21 anos. A cerimônia de armamento era um grande evento, ocorrendo em uma ocasião significativa, como antes de uma batalha, após uma vitória ou durante um evento na corte. Idealmente, a cerimônia deveria ser realizada na igreja, conferindo um significado espiritual, mas muitas vezes acontecia no acampamento do exército ao ar livre. Na noite anterior ao armamento, o futuro cavaleiro passava a noite em oração. A tradição pedia que ele fizesse uma vigília noturna ao altar com a espada que receberia. Simbolicamente, isso demonstrava sua vigilância e devoção a Deus. Na manhã seguinte, aguardava-o um banho purificador e vestia-se com roupas brancas cerimoniais, simbolizando pureza. Em seguida, o jovem se apresentava diante do cavaleiro ou governante que o armaria. Durante a cerimônia, ele precisava fazer um juramento, comprometendo-se a ser fiel ao seu senhor, a defender a fé e os mais fracos, e a manter as virtudes cavaleirescas. Após isso, acontecia o tão esperado ato de armamento. Um rei ou nobre de destaque, geralmente o monarca que governava as terras checas, tocava suavemente os ombros do jovem aspirante ou lhe dava um leve golpe no rosto com a mão, proferindo a fórmula que o transformava em cavaleiro. O recém-batizado cavaleiro recebia os símbolos de sua nova posição, a espada que lhe era cingida, as esporas, que indicavam sua prontidão como cavaleiro e guerreiro, e, em algumas ocasiões, um escudo adornado com um brasão ou um elmo. Curiosamente, no início da Idade Média,
Qualquer cavaleiro tinha a possibilidade de realizar essa cerimônia de consagração, não apenas o rei. Há relatos de guerreiros experientes que consagraram até mesmo seus próprios senhores. Um exemplo notável é William Marshall, o lendário cavaleiro do século X, que supostamente consagrou o jovem príncipe que estava sob sua tutela. Com o tempo, essa cerimônia passou a ser uma exclusividade do soberano, aumentando o prestígio do evento. Para um jovem nobre, a consagração era um momento decisivo. A partir dali, ele poderia oficialmente ser chamado de Sir. O título de senhor, antes de seu nome, significava sua plena integração à cavalaria, onde o aguardavam não apenas fama e honra, mas também responsabilidades e desafios. Após a cerimônia de consagração, havia uma celebração e muitas vezes uma prova de habilidade cavaleiresca. Os novos cavaleiros eram incentivados a participar de torneios de treinamento ou duelos, mostrando suas capacidades diante da corte. Mas é importante lembrar que, a partir desse instante, o cavaleiro tinha obrigações tanto com seu senhor quanto com a terra. Em breve, exploraremos quais eram os deveres e as responsabilidades do cavaleiro no dia a dia e o que significava empunhar a espada não apenas em batalhas, mas também em tempos de paz. Ao pensarmos em um cavaleiro, a imagem que surge é a de sua armadura e armamento. A armadura reluzente, a espada, o escudo e o majestoso cavalo de guerra, símbolos da cavalaria. Mas como era realmente o equipamento de um cavaleiro e como se diferenciava da representação que vemos em filmes românticos? Vamos descrever o equipamento de um cavaleiro, começando pelos pés até a cabeça, e nos aproximar da realidade do arsenal medieval. No início da Idade Média, os guerreiros utilizavam principalmente cota de malha, uma armadura feita de pequenas argolas de ferro entrelaçadas. Essa camisa de malha oferecia proteção ao torso e, em algumas situações, também aos braços e às coxas, sendo frequentemente complementada por um capuz de malha para a cabeça. Esse tipo de armadura era bastante maleável e proporcionava uma proteção razoável contra cortes. Com o passar do tempo, especialmente entre os séculos X e XIV, os cavaleiros começaram a incorporar placas metálicas nas áreas mais vulneráveis. Primeiro nas canelas, joelhos, cotovelos e ombros, até que finalmente surgiu um sistema completo de armaduras de placas. O ápice desse desenvolvimento foi a armadura gótica do século XV, a icônica armadura que hoje podemos admirar em museus. Feita sob medida para cada cavaleiro, essas placas de aço engenhosamente moldadas cobriam todo o corpo, do pescoço até as pontas das botas. Os elmos também passaram por uma evolução, passando de simples capacetes cônicos, como o elmo normando com viseira, para os chamados grandes elmos durante as cruzadas. Eram capacetes pesados de metal que cobriam a cabeça inteira, com apenas pequenas aberturas para a visão, até os sofisticados elmos com viseira levantável. Especialistas reconhecem o famoso elmo com aba, viseira, ou os mais tardios elmos de torneio, que permitiam ao cavaleiro baixar a viseira para proteger o rosto, podendo levantá-la quando a situação estava tranquila. Durante a Idade Média, os cavaleiros utilizavam elmos completos com viseira, que proporcionavam excelente proteção, mas comprometiam a visão e a respiração. Por isso, em momentos de pausa nas batalhas, costumavam levantar as viseiras. Os elmos eram frequentemente enfeitados com penas ou símbolos heráldicos, servindo tanto para embelezamento quanto para identificação em combate e torneios. Um elemento fundamental da armadura era o escudo. No início da Idade Média, os cavaleiros carregavam grandes escudos em forma de amêndoa, típicos dos cavaleiros normandos, que protegiam do ombro aos joelhos. Com o tempo, esses escudos foram reduzidos e passaram a ter formatos variados,
frequentemente triangulares. Usados do século X ao XIV, os escudos exibiam o brasão do cavaleiro, um símbolo colorido que o representava em batalhas e em público, funcionando como uma identificação nobre na época. Uma armadura de qualidade tinha um custo elevado. Encomendar uma armadura completa e sob medida poderia representar uma pequena fortuna, o que impedia muitos cavaleiros de terem acesso imediato aos melhores equipamentos. Aqueles com menos recursos poderiam optar por armaduras mais antigas, uma combinação de anéis e algumas placas, ou até mesmo peças de segunda mão. Já os cavaleiros de feudos mais ricos frequentemente possuíam armaduras ornamentadas, ricamente decoradas com entalhes, dourados ou com brasões familiares, usadas em cerimônias. Entretanto, no campo de batalha, até mesmo os nobres escolhiam armaduras mais funcionais. A espada era, sem dúvida, a principal arma de um cavaleiro. Mais do que uma ferramenta para combate corpo a corpo, ela simbolizava a própria cavalaria. Ao ser armado, o cavaleiro recebia uma espada que representava seu status e honra. As espadas medievais eram geralmente de uma mão, com lâmina dupla e uma guarda na empunhadura, variando entre 90 centímetros e mais de 1 metro, projetadas para cortes e perfurações. Entre os séculos X e XIII, surgiram espadas mais longas, conhecidas como semi-duas mãos, que proporcionavam maior alcance e força, sendo frequentemente utilizadas em duelos durante torneios. Além da espada, o cavaleiro portava um punhal chamado oborante, ou uma faca, usada como arma reserva ou para um golpe fatal a curta distância, especialmente ao desferir do cavalo. Outro armamento característico era a lança, longa e com ponta de ferro, utilizada principalmente em ataques montado. Imagine um cavaleiro, equipado e galopando, com a lança firmemente posicionada sob o braço. Esse impacto se tornava uma das forças mais devastadoras da batalha medieval, capaz de perfurar armaduras ou derrubar o oponente. Contudo, ao realizar tal ataque, a lança frequentemente se quebrava, levando o cavaleiro a descartá-la e a desembainhar a espada ou outra arma. Além da espada e da lança, os cavaleiros utilizavam uma variedade de armas conforme a necessidade do combate e as tendências da época. Os machados de guerra, especialmente os chamados berdize, ou machados de duas mãos, eram populares, capazes de despedaçar um elmo. Alguns cavaleiros optavam por maças, ou morgensterns, que eram bastões com uma esfera metálica na ponta, ou uma esfera unida a uma corrente. Essas armas de impacto eram eficazes contra armaduras, e um golpe poderia amassar a placa e causar fraturas, mesmo através do metal. Em épocas anteriores, clavas com espinhos também eram comuns, utilizadas para perfurar armaduras. A escolha das armas muitas vezes variava conforme a região e a época. Durante a Idade Média, os cavaleiros contavam com um vasto arsenal para se prepararem para diferentes circunstâncias. Vale destacar que eles lutavam tanto montados quanto a pé, embora o ideal fosse permanecer na sela. O cavalo conferia velocidade, força e uma vantagem em termos de altura. Contudo, nas batalhas, muitos cavaleiros acabavam sendo derrubados ou precisavam descer para escalar muros. Por isso, um cavaleiro habilidoso também se dedicava ao combate a pé, necessitando de armas apropriadas para a luta corpo a corpo. A armadura medieval é frequentemente vista como um equipamento extremamente pesado e restritivo. Há um mito comum de que um cavaleiro armado mal conseguia se mover e, se caísse, não tinha como se levantar. Na verdade, uma armadura bem feita era projetada para permitir uma mobilidade surpreendente. Cavaleiros com armaduras de placas completas conseguiam montar sem auxílio, correr e até há registros históricos que mencionam cavaleiros realizando acrobacias. Embora pesassem entre 20 e 30 quilos,
O peso era distribuído pelo corpo, e os cavaleiros estavam habituados a se mover com ela devido ao treinamento constante. Longas marchas com armadura completa eram cansativas, por isso, durante deslocamentos, muitas vezes a armadura era transportada em carroças, sendo vestida apenas momentos antes do combate. Um equívoco comum é acreditar que os cavaleiros estavam sempre equipados. Na realidade, eles usavam a armadura somente quando necessário. Durante campanhas, batalhas ou torneios, em dias normais, vestiam roupas comuns, embora os nobres usassem trajes mais elaborados, como coletes bordados nas cores de seus brasões. A armadura era mantida na armeria, sempre polida e pronta, mas colocada apenas em situações de perigo. Vestir uma armadura de placas completas não era uma tarefa rápida. O cavaleiro frequentemente precisava da ajuda de um escudeiro para fixar as partes com cintos e fivelas, o que podia levar de alguns minutos a até meia hora, dependendo da complexidade do conjunto. E quanto à manutenção, tanto o cavaleiro quanto seu escudeiro eram responsáveis por limpar e lubrificar a armadura com óleo regularmente para prevenir a ferrugem. Após as batalhas, era necessário desamassar as partes amassadas, rebitar malhas rasgadas ou trocar fivelas. Manter a armadura em boas condições e brilhante era, portanto, uma tarefa à parte. Isso explica por que muitos cavaleiros a consideravam seu bem mais precioso, transmitindo-a de geração em geração. A combinação da armadura e das armas tornava o cavaleiro um adversário temido. No entanto, o cavaleiro não era apenas um conjunto de aço e lâminas. Era um homem de carne e osso que precisava viver, comer, dormir e funcionar fora do contexto bélico. Em breve, vamos explorar o cotidiano de um cavaleiro medieval e o que significava ser um cavaleiro em tempos de paz. Surpreendentemente, a maior parte da vida de um cavaleiro não era dedicada às batalhas. Embora conflitos fossem comuns, havia longos períodos de paz ou tréguas que exigiam que os cavaleiros encontrassem formas de ocupar seu tempo. Como era, então, o dia a dia de um cavaleiro quando não estava enfrentando inimigos? A rotina diária variava de acordo com diversos fatores, especialmente a posição e a riqueza do cavaleiro. Vamos analisar alguns aspectos significativos da vida cavalheiresca em tempos de paz. Se o cavaleiro possuía um castelo ou fortaleza, passava muito tempo gerenciando suas terras, o que incluía supervisionar suas propriedades. O cavaleiro tinha a responsabilidade de assegurar que os camponeses sob sua jurisdição cultivassem as terras e pagassem os impostos ou tributos devidos. Muitas vezes, contava com o auxílio de um administrador, conhecido como vócio, que gerenciava os assuntos práticos, especialmente quando o cavaleiro não estava presente. Mas quando estava em casa, o cavaleiro também exercia funções de juiz e defensor, resolvendo conflitos entre os camponeses, mantendo a ordem e punindo delitos em seu domínio. Ele atuava como uma extensão do poder real. Já os cavaleiros de menor prestígio, que não possuíam terras, geralmente viviam na corte de um senhor mais poderoso, servindo a ele em várias atividades diárias. Podiam ser responsáveis pela supervisão de algumas propriedades, liderar a guarda do castelo, acompanhar o senhor em suas jornadas ou administrar uma fortaleza menor. Esses cavaleiros a serviço residiam no castelo de seu senhor feudal e se alimentavam à sua mesa ou, em ocasiões, à mesa de sua comitiva. Em troca, recebiam uma posição definida e sustento, além, às vezes, de uma parte dos despojos de guerra. O tipo de moradia do cavaleiro variava conforme seus recursos. Aqueles mais abastados viviam em castelos de pedra ou fortalezas robustas, onde dispunham de um salão, um quarto para a família, acomodações para os servos e sua própria capela. Já os cavaleiros menos favorecidos precisavam se contentar com fortalezas de madeira
ou casas simples. Mesmo assim, esforçavam-se para manter as tradições da cavalaria, adornando seus lares com armas, símbolos heráldicos e troféus de caça, onde recebiam visitantes e demonstravam seu lugar na elite guerreira. A maioria dos cavaleiros, é claro, se casava, geralmente com mulheres da nobreza. Os casamentos eram frequentemente arranjados para fortalecer alianças familiares. Um cavaleiro podia se unir à filha de um senhor mais influente, buscando um dote ou uma valiosa aliança. A esposa, por sua vez, gerenciava o lar, cuidava do castelo na ausência do marido e educava os filhos. O cavaleiro costumava ter vários descendentes. Os filhos mais velhos frequentemente se tornavam cavaleiros, e o primogênito herdara a propriedade, enquanto os mais novos geralmente se dirigiam à vida religiosa ou serviam a outros senhores. As filhas eram casadas com outras famílias nobres. Para o cavaleiro, a família representava a continuidade da linhagem e a proteção do patrimônio. Portanto, assegurar bons casamentos e a educação dos filhos era fundamental. Na corte cavaleiresca, a presença de servos e escudeiros era comum. Um cavaleiro de destaque podia contar com um administrador, um capelão, um padre para as questões espirituais da família, um cozinheiro e servos dedicados à caça ou ao manejo de falcões, além, claro, dos escudeiros. Esses escudeiros podiam continuar ao serviço do cavaleiro mesmo após se tornarem cavaleiros, atuando como membros da comitiva em viagens e batalhas. Esse pequeno círculo social constituía o suporte diário do cavaleiro. Mesmo em tempos de paz, ele não se acomodava, buscando sempre aprimorar suas habilidades. O treinamento era parte da rotina, mantendo sua força e prontidão. Os cavaleiros praticavam esgrima no pátio, frequentemente usando espadas de madeira ou cegas. Montavam a cavalo e aperfeiçoavam a arte da equitação, além de treinar com arcos ou bestas e em combate. A luta desarmada também era essencial, pois caso o cavaleiro fosse derrubado, ele precisava saber se defender. Portanto, aprendiam técnicas de luta livre e como perfurar armaduras com punhais. Um dos exercícios preferidos era o chamado quinta, um escudo giratório ou figura em um poste, contra o qual o cavaleiro mirava com a lança enquanto galopava. Quando conseguia acertar o escudo, não acontecia nada. Se Quinten cometesse um erro, ele se viraria e o braço rígido poderia atingi-lo pelas costas. Isso ensinava ao cavaleiro a importância da precisão. Caso contrário, ele receberia uma punição na forma de um golpe. Além disso, os cavaleiros também se fortaleciam praticando jogos e esportes. A caça, por sua vez, era mais do que uma fonte de alimento e diversão. Tratava-se de um teste de habilidade e estratégia. Eles saíam para caçar com lanças e arcos, perseguindo veados ou javalis a cavalo. Embora a caça apresentasse riscos, era justamente esse perigo que os atraía. Ela desenvolvia seus reflexos e sua coragem. Outra atividade popular entre eles era a falcoaria. Eles soltavam aves de rapina treinadas para capturar pequenas presas, o que se tornava uma das preferências da nobreza, e os cavaleiros se destacavam nessa prática. A Idade Média era um período profundamente religioso, e os cavaleiros não eram uma exceção. Ao contrário, a Igreja se empenhava em dar um sentido espiritual à cavalaria, apresentando-os como soldados de Cristo, os milites Christi. Isso implicava que o cavaleiro deveria seguir os sacramentos, frequentar a missa, apoiar a igreja e proteger os vulneráveis. Muitas vezes, pela manhã, o cavaleiro iniciava seu dia com uma oração em sua capela no castelo ou na igreja local. Ele fazia suas orações antes das refeições e à noite, e sempre que podia, participava de cultos aos domingos e feriados. Alguns cavaleiros até realizavam peregrinações a locais sagrados, como Santiago de Compostela
ou a relíquias em Roma, para demonstrar sua devoção. A Igreja também incentivava os cavaleiros a conterem seu ímpeto belicoso. Medidas como a paz de Deus, Pax Dei, e a trégua de Deus, Treuga Dei, proclamavam que em determinados dias, como domingos, feriados ou durante a quaresma, a guerra era proibida. Assim, os cavaleiros precisavam abandonar suas armas nesses dias, sob pena de excomunhão. Embora nem sempre fosse eficaz, essa moralidade influenciava os cavaleiros e criava uma pressão para que moderassem sua violência. No dia a dia, o cavaleiro vivia sua fé de maneira genuína. Ele tinha um confessor, participava de procissões e adornava suas vestes com o símbolo da cruz, especialmente durante as cruzadas. Muitos deles contribuíam generosamente para mosteiros e ajudavam os menos favorecidos, motivados tanto pela sinceridade religiosa quanto pelo desejo de manter uma boa reputação e garantir a salvação da alma, conforme a visão da época. A vida de um cavaleiro não se resumia apenas a trabalho e treinamento. Era também repleta de eventos sociais e entretenimento. Os cavaleiros apreciavam banquetes. Durante a paz, diversos nobres organizavam celebrações nas quais os cavaleiros eram convidados. À mesa longa, saboreavam carnes assadas, bebiam vinho, e a atmosfera era animada com música e trovadores que entoavam canções sobre feitos heróicos. Os cavaleiros se esforçavam para ser corteses com as damas, discutindo sobre caçadas, guerras e política. Para eles, era uma chance de se apresentar em trajes finos, não aparecendo de armadura, mas sim usando coletes de veludo ou seda, muitas vezes bordados com as cores de seu brasão, adornados com cintos ou correntes douradas que simbolizavam seu status. Entretanto, a maior diversão eram os torneios. Esses eventos representavam competições esportivas da cultura cavaleiresca, realizados em amplos campos ou praças próximas aos castelos, onde cavaleiros de toda a região, e às vezes de lugares distantes, se reuniam. Os torneios poderiam ser disputas massivas entre grupos de cavaleiros, divididos pelos organizadores em equipes que lutavam entre si com armas cegas, simulando batalhas até que um lado se consagrasse vencedor. Com o tempo, frequentemente eram organizadas competições de justas, onde os cavaleiros duelavam com lanças. 2 cavaleiros, equipados com armaduras completas, galopavam em direção um ao outro, buscando derrubar o oponente de seu cavalo com um golpe certeiro da lança. Era um espetáculo vibrante e bastante apreciado pelo público, que aplaudia entusiasticamente. As damas, por sua vez, costumavam amarrar lenços nos bastões de seus escolhidos antes do duelo, na esperança de trazer sorte, e o vencedor frequentemente recebia do rei ou de um nobre uma coroa e presentes valiosos. Contudo, os torneios não eram isentos de riscos. Até mesmo uma lança de treino poderia perfurar o elmo ou causar fraturas graves em caso de queda. Há registros de cavaleiros que perderam a vida durante esses eventos, incluindo o rei francês Henrique II, que no século XV faleceu ao ser atingido no olho por um bastão. Para os cavaleiros, os torneios representavam uma oportunidade valiosa de adquirir fama e riqueza. O vencedor muitas vezes levava consigo a armadura e o cavalo do adversário derrotado como troféu, a menos que o derrotado conseguisse resgatá-los mediante pagamento. Mestres de torneio renomados podiam acumular quantias consideráveis, como o cavaleiro William Marshall, conhecido no século X por sua habilidade em enriquecer nos torneios, capturando adversários e cobrando por sua liberdade. Ele conquistou tamanha reputação que os reis desejavam tê-lo como conselheiro. Além disso, os torneios mantinham os cavaleiros em forma para a guerra e fortaleciam os laços de camaradagem entre eles. Além de competições e caçadas,
Os cavaleiros também se divertiam jogando xadrez ou dados, ouvindo poetas e músicos da corte, e alguns dedicavam-se a cortejar damas através de poesia e gestos elegantes. Assim, surgiu o conceito de amor cortês, uma relação idealizada em que o cavaleiro venerava uma dama de seu desejo, muitas vezes inacessível, casada ou até mesmo uma rainha, realizando feitos ou escrevendo poesias em sua homenagem, sem esperar um envolvimento físico. Era um jogo da aristocracia. O cavaleiro aprimorava sua apresentação, enquanto a dama se tornava uma fonte de inspiração para seus atos heróicos. Naturalmente, também aconteciam romances e infidelidades reais, mas o ideal de um amor platônico por uma única escolhida era mantido em público. Essa tradição deixou uma marca duradoura na literatura, e o amor cortês dos cavaleiros ainda é discutido hoje. Embora os cavaleiros na corte demonstrassem educação com as damas de nobreza, com os súditos e os pobres, muitas vezes seu comportamento não era tão admirável. A imagem do cavaleiro como defensor dos fracos apresentava falhas na prática. Muitos cavaleiros tratavam os camponeses com dureza e uma proteção muitas vezes opressiva, exigindo impostos e trabalho, frequentemente com violência. Puniam severamente até mesmo pequenas infrações, como a caça furtiva, e, em alguns casos, abusavam de seu poder. Existem relatos de cavaleiros que eram abertamente cruéis. Um exemplo é o cavaleiro Waller de Melent, do século X, que se vangloriava de que cortaria a perna de qualquer camponês estrangeiro que encontrasse em território inimigo. Esses atos, sem dúvida, não refletiam o ideal cavaleiresco, mas eram comuns em tempos de guerra e invasão. Os cavaleiros frequentemente viam os camponeses como seres subservientes. Sua missão era proteger a terra de inimigos externos, mas, em casa, muitos agiam mais como severos cobradores de tributos do que como misericordiosos defensores. Um ponto especial é o tratamento dado às mulheres de classes inferiores. Embora os romances cavaleirescos exaltem a cortesia em relação às damas, na realidade, muitos cavaleiros não se mostravam delicados com as mulheres e meninas do campo. Durante as campanhas militares e os conflitos regionais, infelizmente, era comum que os cavaleiros e seus escudeiros cometem abusos contra mulheres nas vilas conquistadas, levando para casa os despojos em benefício próprio e de seus senhores. Esses atos eram vistos como uma parte rotineira da guerra na Idade Média e raramente enfrentavam punições severas. Assim, enquanto o Código promovia a proteção de viúvas e donzelas, a verdade era que camponesas vulneráveis frequentemente se tornavam alvos de violência, especialmente por aqueles que deveriam defendê-las. Esses aspectos mais sombrios da vida dos cavaleiros nos lembram que eram produtos de seu tempo, guerreiros endurecidos que, em algumas ocasiões, abusavam de suas posições. Essa realidade motivou a Igreja e os senhores a tentarem inculcar princípios morais firmes na cavalaria, valores que muitas vezes entravam em conflito com a realidade. Em breve, iremos explorar os princípios que guiavam os cavaleiros e até que ponto eles realmente os seguiam. Para que um guerreiro medieval fosse considerado um verdadeiro cavaleiro, não era suficiente apenas dominar a arte da luta e ter um título. Esperava-se que ele vivesse de acordo com o Código de Honra Cavalheiresca, um conjunto de normas que, embora inicialmente não escrito, mais tarde foi registrado em manuais. O objetivo era lembrar aos cavaleiros que eram mais do que meros lutadores, mas sim uma elite com uma missão superior. Vamos analisar quais valores faziam parte do ideal cavalheiresco e como se manifestavam na cultura da época. O código moral dos cavaleiros não era rigidamente definido, mas focava nos valores que eles juravam ao serem armados, promovidos pela Igreja e pela literatura cortesã.
Entre os princípios não escritos dos cavaleiros, destacavam-se 3 fundamentais: coragem, onde o cavaleiro deveria ser audaz e se destacar em combate. A força física e a bravura eram essenciais para que cumprisse seu papel de defensor. A lealdade, uma devoção inabalável ao seu senhor, ao rei e também aos companheiros de armas. O cavaleiro tinha que honrar suas promessas e permanecer fiel aos seus votos de vassalagem, mesmo que isso significasse riscos pessoais. E a generosidade, que exigia que o cavaleiro não fosse avarento, mas sim magnânimo, auxiliando os necessitados, distribuindo esmolas e protegendo os fracos. Ser generoso também envolvia agir de forma justa, ser benevolente e evitar a ganância. No final do século X, surgiu um novo valor: a cortesia, que se referia à conduta de um cavaleiro educado na corte, demonstrando respeito por mulheres e pelos mais vulneráveis. O conceito que englobava todas essas virtudes era a honra, que implicava em cumprir as obrigações decorrentes da posição do cavaleiro em relação ao seu senhor e aos súditos. No final do século X, a Igreja conseguiu subordinar ideologicamente a cavalaria, introduzindo um novo princípio: a fé, que envolvia a devoção a Deus e à Igreja. A partir desse momento, a piedade passou a ser considerada a virtude mais importante. O cavaleiro se tornava um Miles Christi, um soldado de Cristo e servo de Deus, comprometendo-se a seguir os princípios de um verdadeiro combatente cristão. Isso incluía, acima de tudo, a devoção ao Senhor e à terra, que o cavaleiro deveria servir com bravura, além da lealdade a Deus e à Igreja, e a propagação da fé cristã através da espada. Também era crucial proteger os fracos e ajudar viúvas e órfãos. A quebra dessas promessas acarretava a perda da honra cavalheiresca, vista como o valor supremo, embora frequentemente existisse um grande abismo entre o ideal e a realidade. Não era raro que os cavaleiros jurassem lealdade, mas por motivos políticos, depois se voltassem contra seu rei. A era medieval é marcada por inúmeras traições e fugas. A bravura, por sua vez, nem sempre levava à vitória. Durante as batalhas, até os cavaleiros mais renomados se retiravam quando a luta estava contra eles. Contudo, era o espírito honroso da cavalaria que condenava severamente a covardia, fazendo com que quem agisse assim carregasse a vergonha. Esse código funcionava como uma espécie de guia moral, embora não fosse seguido por todos de forma consistente. A Igreja, por sua vez, enxergava nos cavaleiros não apenas uma ameaça devido à sua violência, mas também poderosos aliados. Desde o século X, começou a promover a ideia do cavaleiro santo. O auge desse movimento se deu durante as Cruzadas, quando papas convocaram os cavaleiros da Europa para que, em vez de lutarem entre si, empunhassem suas espadas contra os inimigos da fé. Seja muçulmanos na Palestina, pagãos no Báltico ou hereges na Europa, muitos cavaleiros atenderam ao chamado e partiram para a Terra Santa ou para outras expedições, com a cruz em seus peitos, tornando-se cruzados. As cruzadas atraíam os cavaleiros com promessas de perdão dos pecados, fama e, frequentemente, saques ou novos territórios. Surgiram também ordens religiosas de cavaleiros, como os Templários, os Joanitas, os Cavaleiros de Malta e os Cavaleiros Alemães. Os membros dessas ordens faziam votos monásticos e, ao mesmo tempo, eram guerreiros, combinando a devoção de um monge com as habilidades de um cavaleiro. Assim, uma forma única de cavalaria se desenvolveu, onde o ideal se tornava o monge guerreiro. Os templários, por exemplo, eram reconhecidos pela disciplina rigorosa e pela firme determinação de lutar pela fé. Em tempos de paz, a Igreja influenciava os cavaleiros de outras maneiras. Além das já citadas tréguas de Deus e acordos de paz,
A Igreja ordenava que os cavaleiros agissem com misericórdia. Enquanto a luta contra os infiéis ou hereges era não apenas tolerada, mas considerada uma virtude, a violência contra a população cristã era fortemente desaprovada. Os bispos ameaçavam com a excomunhão aqueles cavaleiros que saqueassem igrejas ou matassem inocentes. No entanto, o medo pela salvação da alma controlava algumas mentes exaltadas. Servir a Deus e ao rei não era apenas uma frase vazia para muitos cavaleiros. Muitos levavam a sério seu papel como defensores do cristianismo, enquanto outros utilizavam essa justificativa como pretexto para pilhagens. De qualquer forma, a cultura cavaleiresca incorporou um elemento espiritual. Os cavaleiros se preocupavam em santificar suas espadas antes do combate, carregando amuletos com relíquias de santos, e após as vitórias, agradeciam a Deus nas igrejas. O ideal do cavaleiro lutador pela fé inspirou conceitos como o cavaleiro cristão, um título que era exaltado especialmente para os cruzados nas crônicas. A cavalaria gerou uma vasta quantidade de literatura medieval. Nas cortes, poetas e cantores, como trovadores e mensageiros, criavam canções e narrativas sobre cavaleiros. Epopeias como a Canção de Rolando, que narra as façanhas do cavaleiro da era de Carlos Magno, ou as lendas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, formaram a imaginação de gerações de jovens nobres. Contos sobre Lancelote, Tristão e Isolda, ou sobre a busca do Santo Graal, moldavam a imagem idealizada de um cavaleiro, sempre honrado, fiel, corajoso e devotado à sua dama. Embora esses romances frequentemente contenham elementos sobrenaturais e sejam idealizados, tornaram-se um patrimônio cultural compartilhado da cavalaria europeia. Cavaleiros de diversas terras, que falavam francês, alemão ou tcheco, trocavam conhecimentos sobre essas histórias e os valores que elas transmitiam. Eles se comparavam aos heróis dos romances, desejando não ficar atrás dos modelos lendários. Além da literatura, a música e a poesia também desempenhavam um papel importante. Nas cortes nobres, poetas e cantores celebravam as virtudes e os amores dos cavaleiros. Alguns desses cavaleiros se tornaram escritores, como o nobre checo Ulrico de Liechtenstein, que no século X se apresentava como um amante cortês e compôs um poema em homenagem às suas façanhas em nome de sua dama. Essas obras reforçavam a ideia de que o cavaleiro deveria ser não apenas um guerreiro, mas também um homem cultivado, apreciador de música e poesia e capaz de se comportar de maneira adequada em sociedade. Contudo, apesar de toda a exaltação das virtudes, a realidade das ações dos cavaleiros nem sempre correspondia ao que era retratado nos poemas. Como já vimos, eles podiam ser cruéis com os mais humildes e implacáveis em combate. A visão romântica de que todos lutavam apenas por honra e glória é, em grande parte, uma construção da literatura cortesã e dos autores românticos do século XIX. Muitos cavaleiros se envolviam em batalhas por motivos como pilhagem, poder ou necessidade. Frequentemente, eram contratados como mercenários em guerras estrangeiras quando não havia nada para conquistar em suas terras. No final da Idade Média, surgiram os cavaleiros mercenários, que vagavam de uma guerra a outra em busca de oportunidades de conquista. No entanto, isso não significa que o código de conduta cavalheiresco não tivesse impacto. Até mesmo aqueles que saqueavam aldeias buscavam parecer heróis respeitáveis. Por isso, muitas vezes desafiavam seus adversários para um duelo, em vez de atacá-los de forma traiçoeira, ou cumpriam promessas, libertando prisioneiros em troca de resgates. A honra na guerra se manifestava, por exemplo, na prática de não ferir um inimigo nobre que se rendesse. Em vez disso, ele era capturado
e um resgate generoso era solicitado. Havia uma norma entre os cavaleiros que ditava que a palavra dada, mesmo a um inimigo, deveria ser honrada. Quebrar essa regra resultava em perda de prestígio diante dos demais. Assim, as normas de cavalheirismo existiam até certo ponto, embora geralmente não se aplicassem a adversários de classe inferior. É interessante destacar a preocupação dos cavaleiros com sua reputação. Cronistas registravam suas ações minuciosamente, e se alguém agisse de forma covarde ou desonrosa, isso rapidamente se espalhava. Em contrapartida, um cavaleiro corajoso e digno poderia se tornar uma lenda ainda em vida. Dessa forma, a imagem que projetavam era crucial. Os cavaleiros viviam, portanto, uma existência dupla, uma real, repleta de falhas humanas, e outra idealizada aos olhos da sociedade. A busca pela aproximação desse ideal levava alguns a realizar atos nobres, enquanto outros se esforçavam para manter as aparências de virtude. Em breve, partiremos para a conclusão, onde exploraremos como o destino dos cavaleiros foi moldado pela chegada de novos tempos. Qual é o legado da cavalaria nos dias atuais? Nada é eterno, e a era dos cavaleiros medievais estava destinada a um fim. Ao longo dos séculos XIV e XV, começou a surgir uma nova realidade, quando os cavaleiros fortemente armados deixaram de ser uma força dominante nas batalhas. Novas tecnologias e transformações sociais indicavam que o cavaleiro clássico como guerreiro estava gradualmente desaparecendo, embora o título e o símbolo da cavalaria continuassem a existir. Já no século XIV, ficou evidente que as antigas táticas dos cavaleiros não eram mais eficazes. A cavalaria francesa sofreu grandes derrotas para os arqueiros ingleses nas célebres batalhas de Crécy em 1346 e Azincourt em 1415. Plebeus e camponeses conseguiram derrotar cavaleiros em 1302, na Batalha de Courtrai, onde, segundo relatos, foram coletadas centenas de esporas dos derrotados. Os hussitas, no século XV, novamente desmantelaram a cavalaria com os disparos de suas fortalezas sobre rodas. Novas inovações, então, levaram à queda da cavalaria. Armas de fogo portáteis e canhões conseguiram romper qualquer tipo de armadura. Assim, o cavaleiro pesado se tornou, na verdade, um alvo mais vulnerável do que uma força invencível. Muitos nobres passaram a evitar ser armados cavaleiros para escapar das onerosas responsabilidades. Aos poucos, o papel dos cavaleiros nos campos de batalha foi assumido por mercenários profissionais equipados com lanças e armas de fogo. Por volta de 1500, já era evidentemente claro que o cavaleiro tradicional, vestido de armadura completa, havia se tornado obsoleto. Contudo, a classe dos cavaleiros não desapareceu instantaneamente. Eles foram se transformando na baixa nobreza, um título para pequenos nobres que, em vez de atuarem apenas como guerreiros, passaram a ocupar funções administrativas e de corte. As habilidades associadas à cavalaria mudaram. Aqueles antigos guerreiros se tornaram comandantes de castelos, conselheiros de reis ou cerimonialistas nas cortes. Os torneios do século XV se transformaram em verdadeiros espetáculos de entretenimento para a corte e, com o tempo, desapareceram, sendo considerados uma diversão ultrapassada e arriscada. As ordens de cavalaria se tornaram sociedades honorárias, como a Ordem do Tozão de Ouro ou a Ordem da Jarreteira, criada no século XIV, que inicialmente eram confrarias exclusivas de guerreiros, mas que gradualmente evoluíram para clubes prestigiados da aristocracia. Essa evolução se estendeu até os dias atuais e, de fato, persiste até hoje. A Ordem da Jarreteira Britânica e a Legião de Honra na França são exemplos de tradições medievais que, embora sejam atualmente condecorações cerimoniais,
ainda preservam um legado. Em várias partes do mundo, o ato de ser armado cavaleiro continua a ser uma distinção simbólica. O rei ou o presidente, por exemplo, confere condecorações a artistas, cientistas ou heróis notáveis. Essas pessoas já não utilizam armaduras e não lutam a cavalo, mas podem ostentar o título honorário de Sir na Grã-Bretanha ou Tepekriken, como um lembrete da honra cavaleiresca. Curiosamente, mesmo após o fim da Idade Média, o termo cavaleiro continuou a ser utilizado em polonês. Durante o período da monarquia dos Habsburgo, existia o título de cavaleiro, que era um grau inferior de nobreza abaixo do barão, mas sem relação com habilidades bélicas, sendo apenas um status social. Assim, a cavalaria se deslocou dos campos de batalha para os salões e escritórios. O que nos resta dos cavaleiros hoje? Surpreendentemente, bastante. O conceito de cavalheirismo ainda é presente em nossa linguagem, representando um conjunto de virtudes. Quando dizemos que alguém agiu de maneira cavalheiresca, pensamos em honestidade, coragem e generosidade. O ideal do defensor dos fracos e portador da honra se tornou uma parte integral da nossa cultura. Em contos de fadas, cavaleiros com armaduras brilhantes são comuns. Em romances históricos e literatura de fantasia, encontramos uma abundância de valentes cavaleiros. Muitos super-heróis contemporâneos são, de fato, uma versão moderna do cavaleiro, combatendo o mal com seu código de honra e, frequentemente, um alter ego com um traje distinto. A armadura do Batman e sua ênfase na justiça exemplificam isso. Pesquisas históricas nos permitem hoje enxergar a cavalaria de maneira mais realista. Sabemos que esses personagens não eram heróis infalíveis, mas homens comuns, moldados pelas duras realidades de sua época. Mesmo assim, suas histórias continuam a nos cativar. Festivais históricos e recriações de batalhas são organizados, onde entusiastas, os cavaleiros modernos, vestem réplicas de armaduras e tentam recriar lutas com espadas, tanto a cavalo quanto a pé. Graças a esses reenatores, temos a oportunidade de observar como os cavaleiros realmente eram, como se moviam em armaduras pesadas e como desembainhavam suas espadas ou levantavam lanças durante os torneios. Esta narrativa vibrante preserva o legado dos cavaleiros para as gerações atuais, ajudando a distinguir entre as fantasias do cinema e a realidade. Por exemplo, muitos se surpreendem com a destreza de um verdadeiro cavaleiro em sua armadura. Como mencionamos, uma armadura bem feita não impunha tantas limitações quanto se imagina. Da era dos cavaleiros, ainda restam monumentos impressionantes, como castelos e fortalezas medievais, que frequentemente exibem armaduras e armas de guerreiros. Ao entrar na sala de armas de um castelo, é impossível não se impressionar com a habilidade dos ferreiros. Espadas ornamentadas, elmos brilhantes e armaduras nos transportam a um tempo em que duelos pessoais eram questões de vida e honra. Além disso, os cavaleiros deixaram sua marca em nossa linguagem, com ditados e expressões como cavaleiro sem mácula, que remetem diretamente às tradições medievais. Até mesmo o movimento escoteiro do século XX foi influenciado pelos ideais cavaleirescos, onde se espera que o escoteiro seja corajoso, verdadeiro e ajude os mais necessitados, evocando diretamente o código de cavalaria. Embora o mundo contemporâneo seja radicalmente diferente da Idade Média e não necessitemos mais de guerreiros feudais em armaduras, o conceito de cavalheirismo como um princípio ético ainda persiste. Continuamos a valorizar a conduta cavaleiresca, que associamos a valores como honestidade, altruísmo e coragem em defesa da verdade. Muitas pessoas ainda se inspiram nas figuras de cavaleiros presentes na literatura e no cinema, como as histórias do rei Arthur, dos Templários
ou mesmo do cavaleiro Djangiska, que, embora fosse mais um líder husita do que um cavaleiro típico, representa valores atemporais. Compreender a vivência dos cavaleiros na Idade Média nos ajuda a decifrar não apenas o nosso passado, mas também a nós mesmos. Observamos como os ideais de honra e heroísmo evoluem, mas permanecem presentes. Embora os cavaleiros, como figuras históricas, pertençam ao passado, o espírito do cavalheirismo, símbolo de nobreza e coragem, continua a nos inspirar. Agradeço a todos pela atenção. Se o fascinante universo dos cavaleiros medievais despertou seu interesse, ficarei contente se vocês deixarem um like neste vídeo e o compartilharem com seus amigos. Que o espírito do cavalheirismo positivo nos acompanhe também na atualidade. Estou ansioso para nos encontrarmos novamente na próxima vez. M.